Como um jogador tratado como joia do Grêmio simplesmente some depois de um Grenal e meses depois volta a ganhar espaço justamente no momento mais pressionado da temporada, porque a história do Thiaguinho não é só sobre futebol, é sobre confiança, bastidor e timing. E o mais curioso é que a volta dele acontece justamente quando o Grêmio mais precisa encontrar soluções dentro do próprio elenco. Sem dinheiro sobrando, pressionado no Brasileirão e com vários jogadores desgastados, Luiz Castro começou a olhar novamente para a base. E aí um nome reapareceu: Thiaguinho. Muita gente talvez nem lembre mais, mas no começo do ano o volante era visto internamente como uma das grandes apostas do Grêmio para 2026. Um jogador de muita intensidade, boa saída de bola, forte fisicamente e com personalidade, tanto que ele recebeu oportunidades ainda no Gauchão. Não era por acaso, existia expectativa real em cima dele. Só que aí veio o Grenal do Beira-Rio, aquele 4-2 pesado, um jogo que mexeu muito com o ambiente do clube. Depois daquela partida, Thiaguinho praticamente desapareceu. Não teve sequência, perdeu espaço, ficou fora de várias relações e começou a virar um nome esquecido pelo torcedor. E aí começa a dúvida: foi só questão técnica? Ou o contexto acabou pesando demais para um jogador tão jovem? Porque no futebol brasileiro isso acontece direto. Um garoto sobe rápido, recebe pressão de clássico, pressão da torcida, pressão por resultado, e quando o time entra em crise, os jovens normalmente são os primeiros a perder espaço. Ainda mais num clube do tamanho do Grêmio, onde cada derrota vira uma tempestade. Só que enquanto muita gente achava que Thiaguinho tinha sido descartado, nos bastidores a situação era diferente. O volante passou um período fazendo reforço muscular. O clube entendeu que ele ainda precisava evoluir fisicamente para suportar o ritmo do profissional. E isso ajuda a explicar o sumiço dele nos últimos meses. Enquanto isso, o Grêmio foi tentando encontrar soluções no meio-campo. Arthur virou peça importante. Nardoni chegou. Noriega cresceu. Dodi ganhou minutos. Mas ao longo da temporada ficou claro que o elenco precisava de mais intensidade, mais juventude e mais pernas no setor. E talvez por isso a volta do Thiaguinho tenha chamado tanta atenção. Contra o Deportivo Riestra, na vitória por 3-0, ele voltou a atuar depois de muito tempo. E não entrou em um jogo qualquer. Entrou num momento em que o Grêmio precisava manter intensidade, controlar o meio e segurar o resultado fora de casa. Luiz Castro poderia escolher jogadores mais experientes, mas escolheu colocar o garoto, e isso passa uma mensagem importante, porque treinador nenhum coloca um jovem num jogo desse tamanho se não enxergar evolução nos treinos. Ainda mais um técnico como Luiz Castro, que cobra muito posicionamento, intensidade e leitura tática. O que muita gente talvez não tenha percebido é que o Grêmio começa a desenhar um movimento interessante dentro do elenco. Gabriel Meck ganhou espaço e virou protagonista. Jefinho começa a ser elogiado internamente. Pedro Gabriel recebeu oportunidades. Vieri virou titular por vários jogos, e agora Thiaguinho reaparece. Isso mostra uma tentativa clara do clube de reconstruir energia dentro do grupo usando a base. E sinceramente, faz sentido. O Grêmio vive um momento onde precisa equilibrar competitividade e necessidade financeira. O clube sabe que vai precisar vender jogadores em algum momento. Gabriel Meck já desperta interesse europeu. Vieri é monitorado por clubes importantes. E se Thiaguinho conseguir aproveitar essa nova oportunidade, ele também pode entrar nessa rota. Mas antes disso, ele precisa fazer algo fundamental: recuperar a confiança, porque talento aparentemente nunca faltou. O problema é que futebol profissional exige sequência, mental forte e contexto favorável. E talvez agora ele encontre isso. O time começa a mostrar uma organização maior. Alguns jogadores cresceram de rendimento, e Luiz Castro parece disposto a olhar novamente para quem vinha sendo pouco utilizado. O mais interessante é que Thiaguinho oferece justamente características que faltaram em vários momentos da temporada. Ele tem mobilidade, intensidade na marcação e consegue acelerar transições. Num calendário pesado, isso pesa muito. Claro que ainda é cedo para colocar uma expectativa exagerada. 2 jogos não mudam tudo, e esse talvez seja justamente o maior erro que o torcedor pode cometer agora. Primeiro se cria uma pressão absurda em cima do garoto. Depois, na primeira atuação ruim, o jogador desaparece novamente. O Grêmio precisa ter inteligência nesse processo. Gabriel Meck virou exemplo recente disso. Quando começou a receber sequência, cresceu rapidamente. Hoje já é tratado como solução criativa do time. Com o Thiaguinho pode acontecer algo parecido, mas em outra função. Menos brilho ofensivo talvez, porém mais equilíbrio para o meio campo. E existe outro detalhe importante: Luiz Castro gosta de jogadores que entendem rápido o jogo sem bola. E Thiaguinho tem justamente esse perfil de intensidade e ocupação de espaço. Se mantiver evolução física e ganhar confiança, pode virar peça útil muito mais rápido do que muita gente imagina. No fim das contas, a história dele mostra como o futebol muda rápido. Há poucos meses parecia totalmente fora dos planos. Hoje, volta a ser opção real no elenco principal. E talvez o mais importante nem seja o que aconteceu até aqui, mas o que pode acontecer daqui pra frente. Porque às vezes um jogador não precisa de uma temporada inteira para mudar a própria história. Precisa só de uma sequência certa, no momento certo. E aí eu quero saber de ti: o Thiaguinho merece mais oportunidades no time do Grêmio ou ainda é cedo para confiar nele?